Olá, alunos e alunas, essa é a nossa aula sobre behaviorismo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Nascimento, professor de vocês, e hoje a gente começa a estudar um pouquinho sobre as linhas da psicologia. A primeira que a gente vai estudar se chama behaviorismo. Qual que é a ideia dela? Bom, em primeiro lugar, vamos pegar pela palavra. Behavior em inglês significa comportamento. Isso vai indicar duas coisas para a gente. Bom, primeiro, que é uma psicologia principalmente baseada no comportamento. Em segundo lugar, que é uma psicologia baseada em um país que se fala inglês, no caso, principalmente os Estados Unidos. Os estudos do behaviorismo começaram nos Estados Unidos na virada do século XX, quer dizer, ali por volta de 1900. Mas eles só foram possíveis por conta dos estudos que estavam acontecendo na Rússia um pouquinho de tempo antes, com um cara muito gente boa chamado Pavlov. Vocês devem ter visto já o vídeo que eu coloquei dele. Pavlov era um cientista russo que estava estudando principalmente a fisiologia dos animais. Quando a gente está pensando em fisiologia, ele estava estudando especificamente o sistema digestivo dos animais. E da onde que isso caiu na psicologia? Ele descobriu um mecanismo muito importante e muito simples. Ele começou a pensar o seguinte: ele estava estudando a salivação de um cachorro. Ele começou a perceber que muitas vezes, antes mesmo dele colocar o alimento para o cachorro já salivava. Aí ele falou assim: nossa, mas ele nem viu ainda o pedaço de carne que eu ia dar para ele, por que ele já está salivando? Aí ele conseguiu pensar em um mecanismo que a gente vai chamar de condicionamento. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Se não viram, clica lá e vê o vídeo primeiro. Bom, essa ideia do condicionamento foi trabalhada pelos behavioristas ao longo da história, aí principalmente nos Estados Unidos, e começou a ser expandida cada vez mais para pensar o comportamento humano, não só o comportamento do cachorro. Porque, pasmem, nós somos animais. Temos o mesmo comportamento de qualquer outro animal. Temos algumas diferenças? Sim, nós temos a cultura, que muitos animais não têm, mas esses comportamentos mais básicos funcionam da mesma forma. Então, assim como se pode condicionar um cachorro, assim como se pode condicionar um macaco, se condiciona um ser humano. O behaviorismo surge nos Estados Unidos com alguns estudos, especificamente de um psicólogo que vocês vão ver aí, que é o Watson. O Watson, ele é um cara que está pensando principalmente o behaviorismo, e ele começa a pensar o behaviorismo muito voltado para o mercado. Então ele está voltado para, primeiro, o estudo acadêmico. Quando ele sai da acadêmica, ele começa a pensar em propaganda. Daí vem os principais fenômenos do behaviorismo que a gente vê até hoje. Associações que a gente vê entre estímulos. Vocês também devem ter visto isso no vídeo que eu passei para vocês. Logo depois, vem um outro behaviorista, um outro cara importante, que é o Skinner, que aí começa a pensar o behaviorismo já com uma pegada mais profunda, que a gente pode dizer assim, e começa a tentar pensar e restabelecer os mecanismos de educação. Porque se o ser humano se condiciona, significa que esse também é a forma como ele aprende. E se é a forma como ele aprende, a gente pode muitas vezes reestruturar a forma como todos nós aprendemos. Afinal de contas, o que a gente faz que não é aprendido? Então, a gente pode aprender a ser melhor, inclusive através do behaviorismo. A ideia do Skinner era essa. Apesar de todo esse desenvolvimento, o behaviorismo tem várias críticas. Principalmente porque, bom, em primeiro lugar, se a gente for pensar, vocês devem ter visto isso no texto, o behaviorismo descarta a ideia de mente, ele considera somente a ideia de comportamento. Para o behaviorismo isso é muito importante, mas para outras psicologias isso já não é tão interessante assim. Principalmente porque esse conceito de mente começa a ser muito caro e muito bem trabalhado por outras linhas. Outra coisa é que justamente por essa questão de considerar somente o comportamento, ele é acusado de ser muito simplista, ele é acusado de ser muito direto e também por isso ele é acusado de faltar uma profundidade aí sobre alguns processos mentais. Apesar de que o behaviorismo não morreu com Skinner, ele continua se desenvolvendo até hoje, mas eu acredito que essa é uma crítica válida. Além disso, a gente pode ter outras críticas ao behaviorismo, como por exemplo suas implicações éticas. Através dos mecanismos de condicionamento, a gente pode inclusive fazer com que as pessoas aprendam a fazer algumas coisas, certo? Beleza. Quem vai ensinar? O que está sendo ensinado? Essas coisas são boas? O behaviorismo não se responsabiliza por isso. Até porque ele não deveria se responsabilizar, mas é uma questão ética importante.
o que está sendo condicionado, as pessoas acabam tendo consciência sobre seus condicionamentos, é uma questão interessante para a gente. Bom, esse foi nosso vídeo sobre behaviorismo, ele é bem introdutório, tem um material disponível, eu espero que vocês leiam, vejam os vídeos, acompanhem, tá bom? E ficamos por aqui, boa semana e boa aula.